Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e hoje peço licença e bênção ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, a ti, benzedor, por estar aqui com a gente em mais um momento de esclarecimento, de conversa. E o tema do podcast de hoje é sobre as bruxas. A gente vê muita fantasia por aí, vê muitos filmes e tudo mais, e as pessoas acabam criando algumas imagens do que são e o que não são, e a maioria das pessoas pensam que elas não existem. Mas aí eu te pergunto, benzedor, as bruxas existem de fato ou é só fantasia? A bênção do Papai do Céu, a bênção da Mamãe do Céu, de nossos mentores e mentoras luminosas, a bênção a todos e todas, a ti, meu querido repórter. Eu te diria, assim com toda a convicção, meu querido repórter, elas existem sim e sempre existiram. Antigamente, na chamada época da Inquisição, muitas mulheres eram queimadas como bruxas, né? E às vezes eram curandeiras, benzedeiras, apenas uma mulher um pouco mais livre, mais forte, assim, que não dependia de um homem, por exemplo, e já eram tidas por bruxa por conta dessa liberdade. É dessas mulheres que o senhor está falando ou é de bruxa mesmo? Se essas forem, meu querido repórter, eu também sou, tá? Mas não, existem a das duas partes. As bruxas da magia branca, que lutam contra as obscuras, e as obscuras que lutam contra as da magia branca e contra os seres humanos. Quem é que trança as quilina, as cauda dos cavalos? Quem é que faz adoecer as propriedades e toda a vida que existe nelas e que fazem atrocidades, que assombram lugares, que causam terror e pavor? Mas nos tempos de hoje, meu querido repórter, elas também evoluíram. Hoje, nos tempos de hoje, elas estão no meio da fama, no meio da tecnologia. Se quem não estuda sobre o espiritual não tem como compreender essa parte. O maior trunfo do mal sempre foi fazer com que o ser humano acredite que ele não existe, como elas também o fazem. Isso entra naquele ponto que a gente já conversou em episódios como o 9, por exemplo, e alguns outros que a gente fala sobre esse tipo de magia, assim, né? Que o mal, ele busca ser subestimado, porque quando as pessoas subestimam, fica mais fácil deles ganharem. Mas para a gente entender um pouco melhor, assim, o que essas bruxas querem? Como é que a gente pode compreender esse tipo de pessoa, ou seria espírito? Como é que a gente pode ver isso, benzedor? Deixa eu esclarecer essa parte bem para ti, meu querido repórter. Até porque a gente sabe que muitas pessoas que não compreendem bem essa parte mais espiritual, o senhor, um homem negro que trabalha com a espiritualidade, que se desenvolve, que é médium, sabe muito melhor disso do que eu, mas as pessoas acham que às vezes só por trabalhar na espiritualidade, muitas pessoas já são bruxas e bruxos, né? E eu queria que o senhor conseguisse trazer bastante pra gente essa diferença que há. Vou tentar, meu querido repórter, mas deixa eu esclarecer um ponto que eu vejo grande parte da humanidade atrasado para esse quesito, para esse ponto. Bruxa de verdade, elas não são criações divinas. Existem seres criados por Deus Pai, aqueles que nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida, que somos nós. Mas existem seres também criados pelo lado obscuro, pelo anticristo. E são elas. São esses seres. São sombras. Então, o benzedor já começa a explicar por aí. E nesse contexto, como muitos dizem, que trabalhar no espiritual é ser bruxa, isso eu diria é ser médium, ter faculdades, porque na visão do ignorante,
pessoas que trabalham com o espiritual, pessoas que têm faculdades mediúnicas, pessoas que podem alcançar o que os demais seres humanos não alcançam, são vistos como bruxas, como bruxos. Pessoas que se comunicam com os animais, com os astros, com os elementos, com rezos, com benzeduras, na maior parte da visão humana, são considerados bruxos e bruxas. E ser bruxo, ser bruxa, não é isso. É ser médium. E o que é ser bruxa, então? E além disso, existem apenas bruxas ou bruxos também? Então vou te esclarecer, repórter. Ser bruxo é ser alguém criado pelo anticristo. É ser alguém que não é bendito. É alguém que é o contrário de bendito, que eu não uso esse palavreado. Isso é ser bruxa, bruxo. Existe-se o masculino e o feminino, seres que lutam contra todos os povos de luzes e que o principal é atacar, prejudicar e aniquilar a obra mais prima de Nosso Senhor, que é o ser humano, a obra mais sagrada do Divino Pai. E dentro de vários contextos que a gente conversa, benzedor, o senhor menciona que tem aquelas pessoas que não fazem mal a ninguém, mas que também não buscam fazer o bem. Existem também esses bruxos e bruxas que trabalham única e exclusivamente para o seu ganho próprio, que não estão propriamente preocupados em fazer mal, em aniquilar os outros, mas que querem talvez fama, glamour, entre outras coisas? Exatamente. Repórter, se a gente analisarmos hoje, no meio da fama é o que mais existe. Se eu estou com o bolso cheio, se eu tenho propriedades e mais propriedades, pareço que sou um super ser humano, né? E que posso comprar tudo e todos, inclusive a vida, a saúde. E a vida comporta isso, meu repórter? Não, né? Então é nesse meio que estão antigamente, assim, as bruxas, elas viviam assim nas florestas, nas matas, porque a mata, existe o lado benéfico e positivo das matas, mas também existe o lado das matas densas, horripilantes, né? E é nesse meio assim que antigamente elas moravam, mas hoje não, hoje elas buscam a fama, porque a maior parte do ser humano hoje quer o quê? Não é dinheiro, status e poder. O que nos distancia do Criador, do Divino? Não é o vil metal, não é o bem material. Então é nesse meio que elas estão. Inclusive, repórter, eu benzedor, eu sempre fui perseguido por elas. Eu já tive assim lugares assim que elas invadiram assim o meu quarto, conversaram comigo. Outras tentaram me amedrontar. E o porquê sempre me deixaram bem claro, pelas faculdades que foram emprestadas para o benzedor. E elas têm o poder de se transformar no ser mais lindo, mais belo que nós imaginarmos. Para não nos causar medo, elas sempre vão usar uma imagem que não são a imagem verdadeira delas. A imagem verdadeira de quem não foi criado pelo divino não é nada divino, né? Não é nada belo. Então quer dizer, benzedor, que estes seres, eles estão em nosso meio, assim. Só que no começo da conversa aqui o senhor mencionou que também existiam as bruxas da magia de luz, as bruxas que trabalham pelo bem. Elas não seriam então chamadas propriamente de bruxas, já que as bruxas são criadas pelo anticristo? Como é que é isso? Eu te diria assim, as da magia branca foram criadas por Nosso Senhor para combater as maléficas. Detêm um maior conhecimento do que as criadas pelo mal e fomentam luz, boas energias e cuidam e são filhas da mãe natureza, o oposto das más. Na lei delas, o que rege e o que vale é nunca usar da magia contra o ser humano, e o lado contrário é usar da magia contra o ser humano, contra o ser criados, todos os seres criados por Nosso Senhor. Então, repórter,
existem sim, dão muito trabalho, causam muitas pestes, muitas doenças, muitas enfermidades, têm o poder também de criarem outros seres denominados sombras, né? Aqueles adjetivos que o benzedor não fala o nome, né? Anjo é celestial. O contrário de anjos, todo mundo sabe, né? Criam aberrações, correm atrás de certos homens dotados de certas virtudes, de certas energias, correm atrás de mulheres dotados de certas energias e virtudes, tipo mediunidade aflorada, para converter essa energia boa em má. E elas fazem isso através dos fluidos das pessoas? Como é que é, benzedora? De que forma que elas correm atrás dessas pessoas? Porque o senhor pontuou ali que elas conseguem assumir muitas vezes a forma que o outro vai achar mais belo, por exemplo. Repórter, vou exemplificar assim, por exemplo, eu quando guri, é como eu te disse, assim, invadir o meu quarto e sim, elas correm atrás dos fluidos nossos, daquele ser que elas querem, porque nossos fluidos, nossa energia está ali, nossa energia, e é poderosa. Como eles, atrás assim de certas mulheres, também crianças, porque elas são sabedoras que o dom nós não ganhamos aqui, nós já trouxemos, né? E se elas conseguirem se apoderar de nós, elas se apoderam dessa poderosa energia. Por que temos o anjo da guarda? Por que temos os mentores? Por que somos guardados e resguardados por seres espirituais? Se nós não fôssemos perseguidos por seres espirituais, nós não teríamos seres de guarda no mundo espiritual. Quem não sabe que nosso anjo da guarda está todo o tempo conosco, e principalmente nos momentos mais delicados. E os mentores têm o papel de trabalhar conosco, trabalhar-nos e guiar-nos. O porquê? À espreita está o mal, e o mal também são seres espirituais, negativos. Não subestimo o repórter, porque são seres também de grande capacidade, de grande sabedoria. E quando nós subestimamos, tipo, eu sou filho de Deus, eu sou melhor, eu sou mais do que... Tu podes perder numa batalha para elas. Quantos de nossos animais pets ou de nossos animais selvagens, repórter, são prejudicados por elas? Sofrem doenças, enfermidades e são judiados por elas, porque eles também são boas energias, não é? Eles também não são vida. E, benzedor, de que forma que esses seres chegam ao mundo carnal? É através de gestação e nascimento também? A gente já leu e conversou, ainda que vagamente, né, sobre tráfego de encarnações, por exemplo, entre outras coisas, mas como é que elas fazem, elas e eles fazem, para chegarem ao mundo dos encarnados? Repórter, porque é como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e a terra é só uma dessas moradas, das milhares que existem. Então cada morada é um portal. A nossa terra é só um dos portais que existem. Ou elas andam só que não, elas têm o conhecimento de andar em vários, mas com a sabedoria que tem, com o estudo que tem, entra outro povo chamado de magos, né? Magos perversos. São tudo espíritos que trabalham energias, são alquimistas de energias. E quando tu aprende a trabalhar com energias, tu pode adentrar, te locomover em vários planos, não digo todos, mas em vários. E a Terra é um dos planos mais frágeis que tem, devido à mente humana. Ou a maior parte de nossos irmãos e irmãs que estão encarnados pensam sequer nos desígnios do grande Pai, de Nosso Senhor? Ou pensam no contrário, fazem o contrário? Quem é que faz a guerra? Não é o ser humano?
nação contra nação. Foi para isso que Nosso Senhor nos criou, ou nos criou para nos amarmos uns aos outros. É essas as brechas que fazem eles entrar em contato conosco, com o nosso mundo. Sempre lembrando, repórter, que também são seres espirituais. E há também, benzedor, aqui no nosso plano, muitas pessoas que acabam se dizendo que são bruxas ou se dizendo que são bruxos por se compreenderem dessa forma ou por quererem ser muitas vezes algo que não são. Quais os riscos disso? Repórter, o risco disso é o risco da ilusão, o risco da depressão, o risco de tu saber que tu não é nada daquilo que tu prega, que tu fala e que tu ao menos te sente. Tu és um personagem falso. Tu vive uma vida, um contexto que não é teu. Eu também escuto muito disso. Às vezes procuro o benzedor, me benze disso. Não, porque eu também benzo, mas eu estou precisando disso. Aí o Senhor me ensina isso, o Senhor me ensina aquilo. E aí o benzedor é enfático, indireto e direto. Mas tu és, por que tu me procura? Eu, com todo respeito e amor, eu não procuro nenhum outro. Sabe quem são os meus benzedores e minhas benzedeiras? Estão no mundo espiritual. E quando eu preciso, realmente, eles me veem e me amparam. Então, esse é o contexto. E corre o risco assim, de atrair realmente quem são e perversos e fazem deles escravos e fantoches que terminam sendo donos da própria vontade. Repórter. Bom, e nesse contexto, então, fica claro pra gente que, primeiro ponto, né, não ficar subestimando aquilo que a gente não conhece e, principalmente, não subestimar também o que a gente conhece, entendendo que a gente não é melhor do que ninguém e que, subestimando, a gente se torna fraco e suscetível às rasteiras que eles querem dar, né? Tudo é por afinidade, né, repórter? As bruxas, elas sempre vão, assim, correr atrás daqueles que realmente têm magia e magia boa, né? Para querer roubar, tomar conta daquela energia, canalizar aquela energia para o mal. A gente olha, hoje em dia, tanto filmes, tanta ficção, o ser humano não tem poder de criar nada. Nenhum ser humano inventou isso ou aquilo, como se diz. Ciclano inventou a lâmpada, Ciclano inventou a eletricidade, Beltrano inventou aquilo, aquele outro. Repórter, o ser humano, nós temos o poder somente de imitar, porque tudo vem do mundo espiritual. Tu aprende lá e traz para cá. Então, como dizer assim, até música. Hoje a gente não vê assim os cantores... Fulana inventou, criou tal música, tal letra. Fulana, fulano, Beltrano. Eles não criaram nada. Repórter, toda a música deriva do mundo espiritual. O Espírito soprou e eles captaram e escreveram e depois cantaram. Não é criação nossa. O benzedor benze, criou a benzedura, os benzedores, os benzedeiros, não. Nós fomos ensinados a benzer. Não é a benzedura que cura, quem cura é nosso Senhor Jesus Cristo e Mãe do Céu. O benzedor benze e Cristo cura. E no que tange todos os outros meios, então as energias também. Agora, no nosso meio existem seres mágicos, divinos. Existem seres de muita sabedoria e existem seres místicos. E existem seres que querem ser místicos. Existem seres que querem serem sábios, mas eles só querem serem sábios. Repórter, numa estância que estava tendo muita mortandade de gado, e aí eu conheci o dono me procurou e nós fomos orientados a fazer
um processo e fizemos esse processo. E aí eu disse o primeiro dia para ele assim, quem está causando isso aí são bruxas. É um lugar que elas moram. Ele ficou assim. Meus avós falavam muito delas e ninguém acreditava. Eu fui assim a vários lugares, o senhor é o primeiro que me fala nelas. Eu digo, o senhor acredita? Acredito. Porque eles falavam e elas prejudicavam a criação. Dias santos mesmo, nos dias santos do ano mesmo, elas adoram fazer maldade, pregar o oposto. Se o bem prega o respeito e o amor, elas vão pregar sempre o contrário. Se fizer um dano naquele dia, naquele momento, naquela hora, te desvirtua, né? E aí fizemos um processo e eu digo assim, o senhor vai ver que está causando esse dano. Fizemos, repórter, e no dia ele viu, no galpão, e toda de preto, e horripilante. Aí nós fizemos e ela ficou presa num portal que foi feito e depois dali nós conseguimos fazer ela ir para um lugar onde não prejudicasse ninguém mais. Então o benzedor diz assim, é diferente de tu falar de algo porque tu vê outros falando, apontar porque tu vê outros apontando. O benzedor tem conhecimento de causa e eu sou perseguido por elas desde criança também, para servir a magia obscura. Nesses caos assim de campanha, a gente ouve bastante relatos a respeito desse tipo de coisa, né, benzedor? Mas também eu lembro que numa das vezes que eu lhe visitei, o senhor estava no telefone com um pessoal que tinha tido contato com uma delas através de um procedimento também que o senhor ensinou. Não vou trazer detalhes aqui porque também não convém muito, mas que falava sobre muito a forma física de uma delas, né? Que são as formas físicas mais variadas que a gente pode imaginar. O senhor lembra um pouco desse caso para trazer um pouquinho dele pra gente? Eu lembro assim, mas esporadicamente até, o repórter, porque o benzedor tem que te dizer, né? Aquilo que não é meu eu não guardo, mas quando marca muito, sim, com certeza que fica guardado, né? Eu me lembro essa parte aí foi de uma armadilha que a gente fez com pedras de anil, né? E ela apareceu até para câmeras, né? E também estava causando prejuízo, enfermidade. Então é um assunto muito vasto, muito grande, né? Repórter, e até de certa forma bonita no que tange energias, né? E o benzedor vem desse meio e só que hoje tudo muda de figura. Como o benzedor diz hoje, elas estão muito mais no meio da fama. Às vezes a gente olha e diz assim, é um cantor, é uma cantora, e não é. Querem multidões e mais multidões, ganham milhões em cima de hospitais, de tantas coisas assim, e tudo por quê? Por fama. O bem prega fama, o bem quer fama, o bem liga para fama. Então, quem é? E por detrás, por que não gostam de criança também, dos anjos? Porque a criança enxerga elas como elas realmente são, e elas são horripilantes. E elas enganam muitos olhares dos adultos, de muitos adultos, mas de nenhuma criança, e por isso elas detestam. E crianças não são os anjos de Nossa Senhora? Então, o benzedor diz assim, é por aí. E, repórter, tudo assim que tange o meio de magia, eu adoro, eu amo, e eu aprendo muito. Só que o benzedor aprende na prática, né? Eu não tenho só teoria, como muitos que eu vejo. Bruxa, tu acredita? Como eu posso ser um médium e não acreditar em bruxa? Da onde que vem os filmes da ficção? Aquilo ali tudo são espíritos que vão lá naquelas zonas, assim, vão de encontro a elas e é acordado a lembrança e depois eles trazem para fazer os roteiros. Então, como não existir? Há mais coisas entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar, né, benzedor? Mas tá certo, então. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, benzedor, por mais esse momento de conversa aqui. Gratidão ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores por nos permitirem estar junto em mais um episódio.
Gratidão a vocês que nos escutam e que ajudou a compartilhar a semente desse caminho de luz. Que a luz divina esteja sempre com vocês. Um agradecimento ao grande pai e à grande mãe, aos mentores luminosos e sagrados, um axé para todos e todas, e a ti, meu querido repórter, muito axé e muita luz, né? E esse tema, assim, o repórter, só para me despedir, né? Tinha um lugar que era muito denso, assim, acontecia muitas coisas, e aí depois eu fui ensinado, antes de ir nesse lugar, assim, eu teria que dizer 7 palavras em 7 terças-feiras. E 7 terças-feiras de lua cheia. E esse lugar seria livre delas. E assim nós fizemos, os donos, tudo junto, né, correram atrás e nunca mais tiveram nenhuma perturbação delas. E de 7 palavras eu digo 2 indígenas, tá? Porque tem a prática, não é só a teoria, né? Nosso benzedor diria assim, de 7, 2, Gairo Isle. E a outra? Disse 2, Gairo Isle. E que a luz divina esteja sempre com vocês. E até mais.